Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui para apresentar a matemática dessa forma nova que o Enem propõe para a gente, tá bom? A ideia é não usar conteúdos, a ideia é sair dos fenômenos da natureza. E o primeiro desses fenômenos que a gente vai estudar aqui é o fenômeno mais simples de todos, é o fenômeno do crescimento. A gente vai, a partir de agora, entender como é que as coisas aumentam de tamanho, como é que as coisas ficam maiores, como é que a gente vai passando com as informações ao longo do tempo, tá ok? Então, o tema da aula de hoje é como as grandezas estão variando, como as grandezas crescem, como as grandezas diminuem, tá ok? Vamos nós aqui, ó. Se a gente está pensando basicamente em grandezas, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma grandeza. E para a gente entender o que é uma grandeza, eu vou pedir para vocês lembrarem das coisas que vocês conseguem medir. Vocês conseguem, por exemplo, medir o tempo? Vocês conseguem medir distância? Vocês conseguem medir temperatura? Volts, corrente elétrica? Vocês conseguem medir uma porrada de coisas, não é isso? Cada uma dessas coisas que você consegue medir é o que eu chamo de grandeza. Eu tenho grandezas químicas, eu tenho grandezas físicas, eu tenho grandezas até sociais, eu tenho grandezas geográficas. Se eu quiser falar na densidade demográfica, o volume populacional. Então, eu tenho várias grandezas. Tudo aquilo que te conta ou aquilo que te mede é uma grandeza, tá ok? E o Enem, ele olhando para essa ideia aqui, ó, de medições, olhando para isso, ele abre eu vou repetir, três áreas, três competências só para analisar como é que as grandezas devem se comportar. E nós, matemáticos, temos um privilégio, sabe qual é? Lá no ensino fundamental, a gente aprendeu a somar, subtrair, multiplicar e dividir. A gente aprendeu potência. Então, a gente aprendeu as operações matemáticas. Quando a gente saiu assim no ensino fundamental, começou a entrar no ensino médio, 8ª, 9ª série, 1º ano, a gente foi entrando no mundo da álgebra, em que não bastava só multiplicar e dividir. Nós criávamos funções. Lembram disso? A gente tinha, por exemplo, o calor, mc delta t, velocidade, v igual a v0 mais at. Vocês criavam relações entre as grandezas através de fórmulas, não era isso? O nome disso é funções algébricas. Então percebam, ó, antigamente vocês mediam as coisas e saíam multiplicando e somando. Vocês trabalhavam com operações, trabalhavam no campo da aritmética. Com o avançar do tempo, vocês pegaram essas mesmas operações e transformaram essas operações em fórmulas. Vocês criaram as funções algébricas. Então, tanto as operações matemáticas, aritméticas, né, iniciais, quanto as funções, elas trabalham com as grandezas. E a gente vai analisar como é que te faz essas operações, como é que te constrói essas funções, a partir de quê? De como as grandezas crescem e diminuem. Se vocês olharem o manual do Enem, logo na competência de número de área 1, a gente tem lá construir significados para os números. O que é construir um significado para um número? É olhar para uma potência, por exemplo, de 5 e verificar o seguinte, ó, 5 ao quadrado, 25. Quanto é 15 ao quadrado? 225. Eu já sei que também termina em 25, mais do que terminar em 5, termina sempre em 25. 25 ao quadrado, 625. Eu já sei que termina também em 25. Eu consigo olhar para esses números e consigo enxergar um padrão dentro desses números, um padrão numérico. Então, se eu chegar numa operação e encontrar uma operação que dá mais ou menos assim, ó, no primeiro momento ela dá 1. No segundo momento,
ela dá 4. 4. No terceiro momento, ela dá 9. No próximo momento, ela já vai dar 16. O que eu já penso nisso? Ó? No primeiro momento, está dando 1 ao quadrado. No segundo momento, está dando 2 ao quadrado. No terceiro momento, está dando 3 ao quadrado. No quarto momento, 4 ao quadrado. O que vai acontecer no momento n? Vai dar n ao quadrado. Eu já consigo olhar para esses números e consigo dar um significado para eles. Lembrando de operações matemáticas, lembrando de padrões que surgem a partir das operações matemáticas. Depois que a competência 1 faz isso, ela pede apenas para que você resolva situações e problemas com isso, você saiba avaliar esse tipo de argumento que você está criando, a ideia de relacionar com o quadrado de um número, e saiba utilizar isso aí para resolver as questões. Vamos avançar um pouco mais? Vamos ler a competência de área 3. Na competência de área 3, ele manda você construir noções sobre como as grandezas variam. Olha para aquela mesma sequência, vai. Do 1 por 4, aumentou quanto? Do 1 por 4, aumentou quanto? Muito bem, 3. Do 4 para o 9, aumentou 5. Do 9 para o 16, aumentou 7. Show! No primeiro aumentou 1, depois 3, depois 5, depois 7. O que tu acha que vai acontecer na próxima? Por quê? Porque você já começou a verificar que essas variações estão dando sempre números ímpares. Você está conseguindo construir uma noção sobre a variação das grandezas. Deixa eu dar outro exemplo. No momento 1, dá 1. Melhor, no momento 1 dá 2. No momento 2, dá 4. No momento 3, dá 6. No momento 4, dá 8. O que você está observando sobre os resultados que está acontecendo aí? Está sempre sendo o dobro de quem? Da posição. Então percebam que nessa competência aí, você também está analisando como é que o Y está relacionado com quem? Com o X. Como é que está ocorrendo a variação do X e a variação de quem? Do Y. O X está variando de 1 em 1, mas o Y está variando de 2 em 2. Se você continuar, ele pede para você relacionar como é que está ocorrendo a dependência de uma grandeza para outra. E para descobrir essa dependência, você pode dizer que os dois estão crescendo juntos de forma diretamente proporcional. Quando um vai para o dobro, o outro também vai para o dobro. Quando um vai para o triplo, o outro também vai para o triplo. Você consegue criar uma nova palavra no seu vocabulário. A palavra proporcionalidade. A palavra proporcional. Olhe como vocês avançaram da área 1 para a área 3. Na área 1, vocês só ficavam brincando com o quê? Com as operações matemáticas. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer potência e tirar raiz. Na competência 3, vocês já começam a pensar na noção de quê? De proporcionalidade. Vocês veem como é que as coisas variam e a partir dessa variação vocês constroem a ideia de ser diretamente proporcional. Perceberam o lance? E vamos para a próxima. Se eu avançar um pouco mais e for para a área 5, ele vai dizer que vai modelar. Modelar. O que significa modelar? Não é costura não, não é fazer molde de costura não. Modelar, sabe o que é? É criar na sua cabeça uma fórmula que talvez dê certo. Qual seria uma fórmula boa para essa minha última operação? No 1, deu 2. No 2 está dando 4. No 3 está dando 6. No 4 está dando 8. Então, quando eu chegar no X, vai dar quanto? 2x. Eu estou começando a pensar que o Y está valendo o dobro de quem?
do x. Eu montei uma equação para resolver a questão. Percebam que são três coisas exatamente iguais. Num, você trabalha com as operações matemáticas para resolver. No outro, você trabalha com a noção de quê? Proporcional, diretamente, inversamente. E no terceiro momento, você cria uma fórmula fechada para tentar descrever o y a partir de quem? Do x. Essa é a quinta competência do Enem. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar basicamente com esses três raciocínios. E ainda vai acrescentar um último. No final, a gente vai dizer o seguinte: como é que fica o gráfico disso aí? Como é que fica o gráfico do y em função do x? Então, esse vai ser o nosso objetivo a partir de agora. A gente vai olhar para as coisas, né? A gente vai olhar para como as relações acontecem e vai tentar descobrir qual é a relação de dependência entre as grandezas. Como é que elas estão dependendo uma da outra. E a gente vai descobrir essa dependência a partir de três parâmetros. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, vai tentar enxergar um padrão numérico. Vai tentar enxergar uma conta para fazer. Segundo momento, qual é? A gente vai tentar encontrar uma representação algébrica. Vai tentar encontrar uma fórmula para isso. E por último, a gente vai tentar... Desculpem. Por último, a gente vai tentar descobrir o quê? Um gráfico. Então, de novo, uma conta, uma função e o que mais? Um gráfico. De novo, uma operação, uma função e o quê? Um gráfico. Tudo bem até aí? Vamos passar adiante então. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Subindo uma rampa. Olha o Máriozinho aí, ó, subindo. Ó. Vamos olhar para esse Mário subindo aí a ladeira. Subindo essa rampa. Pensa comigo, vai. Cada coluna dessa, eu vou dizer que é um passo que ele está dando, tá bom? Então vamos nós. Quando ele der o primeiro passo, o que é que acontece com a altura dele? Aumenta 1, varia 1. Quando ele der o segundo passo, a altura varia para o 2. Opa, peraí. Então eu estou sempre relacionando duas coisas. O que é? A posição e a altura em que ele fica. Sempre a brincadeira vai ser essa. Eu vou relacionar a minha posição com a altura. Se a gente consegue pensar nisso, ó, vixe, ficou desconfigurado, mas não tem nada não. Tem uma posição e tem uma altura. No primeiro momento, a altura é 1. No segundo momento, a altura é 2. No terceiro momento, a altura é 3. O que você está percebendo aí? Pense bem. Pense bem. Eu vou bem para a próxima aqui do material para você enxergar. Pense bem. Você está enxergando aqui um triângulo? Você está enxergando aqui um padrão numérico que diz assim, ó. Anda 1 no x, sobe 1 no y. Está percebendo isso? Se eu andar mais 1 no x, vai subir também 1 no y? Vai ou não vai? Se eu andar mais 1 no x, vai subir mais 1 no y? Espera aí, então os triângulos estão sempre sendo triângulos com quais catetos? 1 no x, 1 no y. 1 no x, 1 no y. Se os catetos são sempre 1 e 1, eu te pergunto, o ângulo dessa inclinação fica ou não fica o mesmo o tempo todo? Opa! Se o ângulo permanece o mesmo, então esse gráfico em nenhum momento ele entorta. Esse gráfico fica do início até o final sendo uma linha reta. Guardou? Ah, professor, peraí. Quando anda 1 no x e 1 no y, 1 no x e 1 no y o tempo todo, eu vou ter triângulos que vão sendo semelhantes ao triângulo inicial. Então, se os triângulos são semelhantes, a inclinação é sempre a mesma. Se a inclinação é sempre a mesma, a variação do x e a variação do y vão crescer na mesma proporção. Eu já estou incluindo outra palavra. Eu já disse que era uma reta.
E já estou dizendo que a variação do x e a variação do y vão ficando o quê? Proporcionais. Vocês estão enxergando isso aí direitinho? Se vocês estão enxergando isso aí, vocês podem agora terminar. Vocês podem dizer que lá no enésimo ponto eu vou ter n de altura, porque vai ser a mesma proporção, e você pode garantir que os pontos sempre vão ser o quê? Alinhados. Que o gráfico disso sempre vai ser uma reta. Ah, professor, então até agora eu percebi já. Ó. Qual é o nosso padrão? Qual é o nosso padrão? Vai. Enquanto os pontos estiverem nessa reta, enquanto o crescimento for um crescimento linear, quer dizer, crescimento em linha reta, a variação do x e a variação do y vão ficando proporcionais. Guarda essa primeira ideia. Enquanto eu tiver com um crescimento linear, a variação do x e a variação do y vão ficando proporcionais. Você já acabou de aprender que toda questão, você já sabe disso. Você não sabe que o gráfico de uma reta, ou melhor, o gráfico é uma reta numa função de primeiro grau? Então você acabou de aprender que toda questão de função do primeiro grau dá para resolver por um padrão numérico. Qual é o padrão numérico? A variação do x e a variação do y são proporcionais. Se eu dividir a variação do y pela variação do x, vai dar sempre o mesmo resultado da divisão. Vamos avançar um pouco mais. Vamos agora, propriamente, num padrão numérico. Vamos aqui no múltiplo de 4. O que acontece quando eu estiver falando em múltiplo de 4? Vamos pensar, vai. Qual é o primeiro múltiplo de 4? Muito bem, o primeiro, 4. No primeiro, sobe 4. O degrau tem 4 de altura. Segundo ponto, 8. O segundo múltiplo de 4 é 8. Opa! Quanto foi que variou no x? Não, no x. Da primeira para a segunda posição, só variou uma posição. E ao variar uma posição no x, variou quanto na altura? 4. No segundo? Melhor, no terceiro ponto, 12. E aí, 16. Aí vai em sequência, 20, 24, 28. O que vai acontecendo? Sempre o múltiplo de 4 é 4 vezes a sua posição. É ou não é isso? E para cada um no x, varia. Então, os triângulos vão sendo sempre 1 no x, 4 no y. 1 no x, 4 no y. Vão sendo sempre triângulos semelhantes, mantendo a mesma inclinação do começo ao final. Então, se eu quiser pegar esse padrão numérico e botar num gráfico, o que eu posso garantir? Que o gráfico disso vai ser uma reta. Então, toda vez que vocês enxergarem isso, múltiplo de 4, múltiplo de 5, múltiplo de 10, múltiplo de 15, sempre que vocês encontrarem num gráfico os múltiplos, vocês vão ter sempre o quê? Uma reta. Estão enxergando o gráfico? Estão enxergando? Agora eu vou falar uma palavra diferente. Vou falar mais uma coisa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, né? Também. Vamos nós, ó. Se eu chegar para vocês e perguntar quem são esses caras, como é que eles estão variando? Vocês já falaram para mim. Eles estão variando de 4 em 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, a sequência dos múltiplos de 4 está progredindo de acordo com aquilo que eu chamo de progressão aritmética. Olha, outra matéria que é a mesma coisa. Eu não tenho uma matéria diferente. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência em que a variação das respostas é proporcional à variação de quem? Das posições. Vamos traduzir isso aqui? O primeiro múltiplo de 4, eu chamei de A índice 1. A da posição 1. O segundo múltiplo de 4, A índice 2. Vamos pensar um pouquinho nessa conta aqui. Vamos lá, vocês me ajudem. Se eu chegar para você e pedir,
qual é a variação do x? Do A1 para o A3. O x está variando do 1 para o 3, quanto? 2. Agora a resposta do 4 para o 12 está variando quanto? 8. Espera aí, uma variação de 2 no x faz o y variar 8. É ou não é também 4 vezes o valor da variação do x? Tá ou não está na mesma proporção? Então você pode garantir isso aí. Enquanto você tiver com a variação de posição dada, você sabe também qual é a variação de quem? Das respostas. Deixa eu falar uma de cabeça para vocês, ver se vocês conseguem resolver. O primeiro termo da minha PA, ele é 3. O primeiro termo é 3. O 10º termo, ele é 21. O 10º termo é 21. Pensa de cabeça, vai. Quanto de posição eu mudei do primeiro para o 10º? Quantas posições eu mudei do primeiro para o 10º? Quantas? 9 posições. Porque é sempre a subtração do x para o x. Do primeiro para o 10º eu variei 9 posições. Das respostas, 3 para 21, eu variei quanto? De 3 para 21, eu variei 18. Espera aí, se com 9 posições você varia 18, qual é o valor da razão da minha PA? É 2. É só você pegar a variação do y e dividir pela variação de quem? Do x. É só você pegar quanto o y varia e dividir pela variação de quem? Do x. Dividir a variação do y pela variação do x, já dá direto quem? A razão da PA. Já dá a inclinação da minha reta e também já dá a razão da PA. Serve ao mesmo tempo para as duas contas. A inclinação da minha reta, a variação do y pela variação do x, é 18 sobre 9, é 2. E esse 2 também é a razão da PA. Tenta encontrar uma fórmula para isso. Eu vou te dizer a fórmula, tá bom? A fórmula é 2x mais 1. Pensa comigo. O A índice 1 substitui o x por 1. Fica 2 vezes 1 mais 1, não é isso? 2 vezes 1. 2 mais 1. 3. 10º termo. 2 vezes 10. 20 mais 1. 21. É ou não é a fórmula 2x mais 1? Quem é que está multiplicando o x? O mesmo 2. O 2 que serve de razão da PA sempre vai ser o A da minha função. Sempre vai ser o termo líder da minha função. E a gente vai explicar isso aqui agora com mais exemplos. O que é progressão aritmética, hein, que eu já falei para vocês? É uma sequência em que a cada variação de termos, a cada variação entre termos consecutivos, eu vou sempre somando o mesmo valor, não é isso? Esse valor é o que eu chamo de razão da PA. Então, do primeiro para o segundo eu somei um R, do segundo para o terceiro eu somei mais um R, e aí o que é que eu estou dizendo para você? Se eu variar 10 posições, quantos R's eu somei? 10 R's. Se eu tiver variado 4 posições, eu vou ter somado quantos R's? 4 R's. A quantidade de posições vai identificar para mim a quantidade de R's que eu tiver acrescentado. Vocês perceberam o que é que eu estou falando aí? Outra informação para guardar. A gente vai pegando essas informações e vai guardando. Isso aqui eu já falei, né? Ó. Se eu pegar a variação dos termos e dividir pela variação das suas posições, isso aí sempre vai dar quem? O R. Quando eu escrevo a fórmula, fica feio, né? Não fica feio? A índice N menos A índice P dividido por N menos P. Mas quando eu falo, fica mais fácil.
Então, tentem entender, ler isso aqui, antes de ficar decorando. O que está escrito, então, nessa fórmulazinha de vermelho aqui no final do material? Que eu estou pegando a variação das posições, a variação dos termos, e estou dividindo pela variação de quem? Das posições. A variação dos termos dividido pela variação das posições dá sempre quem? O R. Dá sempre a nossa proporção. Dá sempre o nosso R, que nós tanto estamos precisando nas questões. Fala o seguinte, vamos avançar um pouco mais. Se as variações são proporcionais, olha como é que eu vou montar a figura. Preste bem atenção agora. Olha para cá, todo mundo, ó. Pá. Vocês estão enxergando que eu estou variando a N menos AP? No eixo do Y. E vocês estão enxergando que no eixo do X, quem eu vario é sempre o N menos P? É sempre aquela nossa variação das posições? No eixo do X não estão as posições, no eixo do Y não estão os valores? Se você enxergou isso, você enxergou que aquele mesmo AN menos AP dividido por N menos P, que eu já tinha chamado de razão da PA, ele coincidentemente é a tangente desse ângulo. A partir de agora, além de ser a razão da PA, ele vai ser o que a gente chama de coeficiente angular, porque ele vai identificar a tangente dessa inclinação. Olha o tanto de coisa que está igualzinha, né? As coisas são tudo uma só, a gente ficou aprendendo com nomes diferentes. Parecia até que eram matérias diferentes, mas era tudo o quê? A mesma coisa. Só que escrita, ora, na linguagem da aritmética, 7ª série, 6ª série, ora na linguagem do 8º ano, 9º ano, ora na linguagem do 2º ano, PA e PG. Nesse caso aqui, PA. Se você avançar um pouco mais, você lembra dessa questão de física? O que tinha no termômetro? Bora? Escalas termométricas, quem é que lembra? Eu tinha escalas em graus Celsius, grau Fahrenheit, grau Kelvin, não é isso? Como é que era o parâmetro para a gente comparar uma escala com a outra? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? É o ponto em que a gente transforma, não gela, é o contrário. É o ponto que a gente transforma o gelo em líquido. E o ponto de ebulição é o ponto de vaporização artificial, rápida, em que a gente esquenta a água e ela se transforma em vapor de água, transforma em gás. Não é o ponto que gela, não. Se fosse o ponto que gela, seria o ponto de solidificação. Se fosse o ponto em que liquefica, seria o ponto de liquefação. Na ida, eu chamo de fusão, vaporização. Na volta, eu chamo de quê? Liquefação ou condensação. E o que mais? Solidificação. Não confunda, ida com volta. Vamos nós. Qual é o ponto em que a água se funde? 0 graus Celsius. Qual é o ponto em que a água entra em ebulição? 100 graus Celsius. Quais são os correspondentes disso na escala Fahrenheit? 32 e 212. Como é que eu encontro outras variações? Aí eu vou me lembrar. Não é uma régua? Não é outra régua? O mercúrio não é o mesmo mercúrio que sobe de um lado e sobe do outro? Então, o que ele subir de um lado vai subir do outro de forma proporcional. O que ele mede de um lado, mede do outro de forma proporcional. Mas o que é proporcional? É o x com y ou é a variação do x com a variação do y? Perceba, eu nunca digo x e y, eu digo sempre o quê? Variação do y e variação do x. Então pensa comigo, nesse gráfico aqui, bora. Quando eu tiver a 0, eu estou a 32. Quando eu tiver a 100, eu estou a 212. Se eu chamar a temperatura de C graus Celsius, eu não vou ter uma temperatura correspondente em graus Fahrenheit, que eu posso chamar de F? Então vamos fazer as variações, bora. Quanto é C menos 0? É o que variou de vermelho, ainda não aí, ó? Não é a variação de vermelho que tem na primeira coluna? Qual é a variação correspondente da segunda?
F menos 32. Então, escreva isso. Escreva aí que C menos 0 está proporcional a quem? A F menos 32. Escreva isso. Continue, vai. Se você enxergou essa primeira relação, que está aqui no manual, está aqui no material. Ó. C menos 0 para F menos 32. Agora pegue a segunda. Só que eu peguei a segunda do começo até o final. A variação completa. 100 menos 0 está para quanto do outro lado? 212 menos 32. Você notou que você pegou variação do x, variação do y, variação do x, variação do y, em dois momentos diferentes? Isso aí é o que eu chamo de proporção. Mas também eu poderia chamar isso de PA. O A índice 0 vale 32, o A índice 100 vale 212, e eu queria descobrir quem é o A índice C. É o nosso F. Eu poderia chamar isso de função do primeiro grau. Eu poderia desenhar o gráfico e dizer que o gráfico isso aí é uma reta. O primeiro ponto que eu ia marcar, qual seria? X igual a 0, y igual a 32. E o segundo ponto? X igual a 100, y igual a 212. E o ponto intermediário? X igual a C, y igual a F. Aí era só montar os triângulos retângulos e fazer a semelhança de triângulo entre eles. E a brincadeira vai continuando de forma um pouco mais elaborada ao longo do tempo. No terceiro ano, vocês chegaram à geometria analítica. Devem estar chegando aí. Na geometria analítica, a gente dá um outro nome para isso. Sabe qual é o nome que a gente dá para isso? Equação de reta. A gente diz que o y é mx mais n. Mas você já sabe. Me diga aí, quem é esse m que está aqui na frente do x? Quem é esse m que você vai ficar aqui multiplicando x? Quem é? É a mesma razão da PA. É a mesma o quê? Variação do y sobre a variação de quem? Do x. É o nosso mesmo coeficiente angular. Esse m que fica na frente do x é o amor da nossa vida. É o cara que vai dizer como é que a PA cresce, é o cara que vai dizer como é que o ângulo está inclinado, e é o cara que vai dizer qual é a razão de proporção, quem é o M do MX mais N, quem é o A do AX mais B, quem é o cara que multiplica o X. Esse cara vai dizer tudo para a gente. Então vamos avançando um pouco mais, e aí tentando escrever isso de uma forma mais geral agora invertendo. Eu te dou o gráfico. O que você já pode garantir para mim? Volta para cá, ó. O que acontece nessa expressão se o x for 0? Se o x for 0, quem é que vai ser o y? Não vai sobrar somente o n ali? M vezes 0 não é 0? Mais n fica só o n? Então esse cara, coincidentemente, quem é também? É o mesmo cara que aparece no eixo do y, quando o x vale quanto? 0. Aquele cara que sobra ali é o cara que aparece no y quando o x vale 0. Então, se eu olhar para um gráfico agora como esse, eu tenho ou não tenho ali um ponto em que o x é 0? Tenho. Lá naquele ponto lá em cima, o x desse ponto aqui, ó, se você descer, o x desse ponto vai bater no 0. Então, quem é o cara que vai estar do lado do 0? Sempre. É o termo independente da minha fórmula. Lembra que eu botei uma fórmula nesse instante que era 2x mais 1? Eu já sei que aquele 1 iria indicar o quê? Onde o gráfico ia bater no eixo do y. E o que significa aquele 2 para mim? Não é a razão da PA? Aquele 2 não é a variação do y sobre a variação do x? Aquele 2 quem é? É a tangente desse ângulo. Se eu fosse calcular esse ângulo, ele seria um ângulo cuja tangente seria aquele nosso 2 que nós tínhamos encontrado anteriormente. De uma forma geral, em toda função ax mais b, quem é que vai ser esse a para a gente? Bora, quem vai ser esse a? Esse a vai ser sempre a razão da PA.
Esse A vai ser a variação do Y sobre a variação do X. Esse A vai dizer como é que é a proporção entre as variações do Y e as variações do X. Esse A é chamado de quem? Coeficiente angular. E quem é esse B para a gente? O B vai ser sempre o ponto em que toca o eixo do Y. E eu vou chamar esse B de coeficiente linear. Vocês notaram o passeio que eu dei na matéria? Eu passei em PA, eu passei em função do primeiro grau, passei em equação da reta, coeficiente angular, coeficiente linear, e tudo isso como derivado de um padrão numérico. Qual é o padrão numérico? A variação do Y é proporcional à variação do X. A partir de hoje, isso tem importância para vocês. São 4 matérias que são resolvidas com uma só fórmula. Variação do Y proporcional à variação do X. Beleza? Vamos avançar então? Se você entendeu isso, encontrou variações proporcionais, o que vai te lembrar de cabeça? PA. Vai te lembrar o que mais? Função do primeiro grau. Vai te lembrar o que mais? Que o gráfico é uma reta. Se você tiver uma variação do Y sobre a variação do X, você tem a razão da proporção. Isso é a mesma coisa que a razão da PA. Isso é a mesma coisa que o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo. E isso que acaba sendo o que te chama de declividade. É aquele nosso Azinho ali, é a nossa declividade. Se a gente aprendeu tudo isso, a gente pode passar para os exercícios tentando ser bem objetivo, né? Até porque a matéria ficou bem tranquila aqui para vocês. Primeira questão, vamos lá para ela. Enem 2012. A gente vai fazer quase que de cabeça, porque a gente já entendeu a linguagem que a prova vai utilizar. Então a gente não vai ter dificuldade mais com a linguagem. Vamos ler o texto, bora? Uma empresa analisou mensalmente. Vamos lá, mensalmente quer dizer o quê? Primeiro mês, o A1. Segundo mês, A2. Terceiro mês, A3. Ele está criando uma sequência em função de quem? Dos meses, mensalmente. Analisou mensalmente a venda de seus produtos ao longo de 12 meses. Então, a sequência vai ter 12 posições, uma para cada mês. O meu gráfico vai ter 12 pontos, um para cada mês. Concluiu que, a partir do lançamento, a venda teve olha a palavra, crescimento linear. O que você já pensa nisso? Que está crescendo com variação do Y proporcional à variação do X. Se é crescimento linear, meu gráfico é curvo ou é reto? É reto. Avança até o 5º mês. Então, do primeiro até o 5º é uma reta crescente. A partir daí, houve uma redução de vendas também linear. Isso quer dizer o quê? Que vai ser outra reta, porque ele falou que é linear, só que uma reta descendo. Até qual ponto? Até que as vendas se estabilizaram nos 2 últimos meses. O que significa vendas se estabilizarem? Que elas nem sobem, nem descem. A inclinação é 0. A razão da PA se torna 0. Ou seja, não tem mais variação nos termos. Então, se você olhou para isso, você já consegue até marcar de cabeça o resultado, não consegue, não? Qual é o único gráfico que está subindo, depois, no 5º mês, ele desce, e nos 2 últimos ele fica constante. É o gráfico do item E. Até eu coloquei aqui, só para você não se esquecer disso, né? Crescimento linear significa o quê? Reta. Estabilizar significa o quê? Horizontal, nem sobe nem desce. E aí, pelos gráficos, do 1º ao 5º, reta crescente, do 5º ao 10º, reta decrescente, e depois, nos 2 últimos pontos, a reta é horizontal. Gabarito, letra E de Eva. Posso passar adiante? Segunda questão, vamos lá. Certo vendedor tem seu salário, de novo, seu salário, presta atenção, salário mensal.
um mês, 2 meses, 3 meses. Eu estou trabalhando com posições mensais. Ele ganha um valor fixo de R$750. Ganha um valor fixo de R$750. Isso quer dizer o quê? Que já começa com isso aí de cara. Então isso aí não está variando. Isso aí é o salário fixo, inicial. Continua. Ele ganha mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido. Então se ele vender um produto, 3. 2 produtos, 6, 3 produtos, 9. Tu já pensa em quê? PA. Se pensou em PA, pensou também em função do primeiro grau. O que é que acontece no final? Caso ele venda mais de 100, preste bem atenção. Caso ele venda mais de 100, muda a regra. Sua comissão passa a ser R$9, mas só R$9 para os produtos vendidos a partir do 100º. Então, bora lá. Se ele vender 101, nos 100 primeiros, ele ganha comissão de quanto? 3. Mas naquele umzinho, ganha comissão de quanto? 9. Se ele vender 102. Mais 9? 103. Opa! O que é que você percebeu? Mudou a PA. Então eu tinha uma PA que cresce de 3 em 3. Quando chega no 101, a PA cresce de 9 em 9. Então eu já sei que até 100, quem vai ser o meu A? Vai ser 3. Vai ser 3x mais alguma coisa. Quando eu passar de 100, a PA já é de quanto? 9 em 9. Então quem vai ser o meu A? 9x mais alguma coisa. De repente, analisando os itens, dá até para a gente já eliminar alguns itens que não têm essas regras. Então começa com a PA de 3 em 3, 3x mais alguém. Depois eu descubro quem é esse cara. E depois vai para uma PA que é 9x mais alguém, que dá para descobrir também quem é ele. Deu para entender o que eu estou falando? E se for gráfico? Quem é que é maior? Quem é que tem maior inclinação? A inclinação 3 ou a inclinação 9? Opa, então como é que é o gráfico? É uma reta crescente. Quando ela chegar no 100, ela vai continuar sendo uma reta mais crescente ainda, mais íngreme, com mais declividade que a anterior. É uma reta que dobra e fica mais alta ainda. Deu para entender o que eu estou falando? Se você entendeu a linguagem, você já vai fazer a questão com tranquilidade. Não, agora vai só botar no papel, é só conta agora. Vamos ver. Só olhando para aí, qual a resposta? Você poderia até estar em dúvida entre B e E, que tem 2 retas. Mas pelo que eu falei agora no final, não tem mais dúvida que é o item E. Por quê? Porque a inclinação, que era de 3 em 3, passou a ser de 9 em 9. Ficou mais íngreme, com mais declividade. Já marca direto o gabarito. Vamos fazer as contas. Bora. Só para deixar a representação também algébrica do negócio. Com x igual a 0, dá quanto? Qual é o salário fixo inicial? 750. Então eu já sei que o gráfico começa onde lá? Olha lá, ó. No 750. Eu marquei de vermelho o gráfico, tá vendo? Ó? Continua, vai. Quando eu for do 0 até o 100, é aquele nosso 750, mais 3 vezes quantas peças eu tiver vendido. Mais 3x. Então o meu gráfico vai ser 3x mais 750. Agora, cuidado. O que é que vai acontecer a partir do 101? Aí eu vou ter que me lembrar. Eu tenho meu salário fixo? A partir do 101, essas 100 não estão garantidas. Se a partir do 101 essas 100 estão garantidas, então R$3 de cada uma dessas 100 já estão garantidas. Em cima de quantas eu vou ganhar os R$9? Não é só em cima daquilo que passa do 100? Então eu vou ter que pegar o X e diminuir de quanto?
de 100 para descobrir quantas eu vou ganhar? R$9. Seria mais ou menos assim, ó, como tem escrito aqui. Ó. Em cima das primeiras 100 eu ganho R$3. E em cima de X, tirando aquelas 100, eu vou ganhar quanto? R$9. Pense de cabeça em números. Sempre que você tiver em dúvida sobre X, pense em números. Se fosse 105, como é que você iria fazer? 105. Seriam 100 peças com R$3 e 5 com R$9. Quem é esse 5? É ou não é o nosso X, que é o 105, tirando aquelas 100? Guarda bem isso. Ó. Sempre que você dá um salto, aquelas que você já contou na posição anterior, você desconta na segunda posição. Então vai ficar 750 mais 3x, mais 3 vezes 100, mais 9 vezes x menos aquele 100 que você já contou. Se você fizer essas contas, o que você vai encontrar aí? 3 vezes 100, 3 vezes 100, 300, mais 750, 1050. 9 vezes menos 100, menos 900. Não é isso? É isso, menos 900. 1050 menos 900, dá quanto? 150. 1050 menos 900 vai dar quanto? 150. É ou não é 150 que você encontrou aqui separado? E o detalhe é que o x agora está multiplicado por quanto? Por 9, como eu havia suposto inicialmente. A inclinação, que era 3, passou a ser uma inclinação de 9. Vocês estão enxergando como vocês estão entendendo a matéria? Nós não estamos decorando nada, ou estamos decorando? Só tem uma coisa que a gente aprendeu hoje, qual foi? A variação do y dividido pela variação do x vai dar sempre a razão. Vai dar sempre a tangente do ângulo. Vai dar sempre o nosso A. Vai dar sempre a variação do y pela variação. Vai ser sempre a razão de proporção. Se você entendeu isso, vamos para a próxima. Essa aí era a letra E, mesmo gabarito. Vamos para a próxima. Olha para esse gráfico. O que você já vê de cara? Reta. Reta como? Crescente. Então você já sabe que a fórmula dele qual é? Y igual a AX mais B. F de X igual a AX mais B. Já sabe que a variação, não é X e Y. A variação do Y é proporcional à variação de quem? Do X. Então o que você já faz de cara numa questão dessa? Você nem leu o enunciado, você nem o que fala o enunciado. O que você já pensa? Que eu vou pensar em desenhar algum triângulo retângulo aí, para encontrar aquela nossa razão de semelhança. Não é não? Aquela nossa razão entre a variação do Y e a variação de quem? Do X. O em pé dividido pelo deitado. Isso é que vai dar a nossa inclinação. E é isso normalmente que a gente vai fazer. Ó. Desculpa, eu acabei nem lendo. Ó. Uma torneira está gotejando diariamente e ela é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Desperdício linear da torneira. Isso quer dizer o quê? Que você não está abrindo e fechando a torneira. Ela está gotejando de forma contínua. Gotejando sempre a mesma coisa o tempo todo. Ela está gotejando o mesmo número de litros por hora. Opa, outro conceito lá da física, conceito de velocidade. Está gotejando na velocidade constante. Se está gotejando em velocidade constante, isso ela está gotejando sob a forma de uma PA. Se ela está gotejando na forma de uma PA, o gráfico realmente vai ser uma linha reta e uma linha reta crescente. Se você entender o que eu estou avançando aqui na matéria, você pode chegar e responder agora dizendo o seguinte: ó, se Y é o desperdício e X é o tempo, qual a relação entre X e Y? Isso aí é ou não é aquela área 5 lá da competência do Enem? Para descobrir qual é o modelo algébrico que representa a relação entre essas duas grandezas. Tipicamente questão do Enem isso aí. Ó. Vamos ver como é que a gente faz a relação.
de cabeça, você já vai olhar para a reta e vai olhar quanto foi que variou nesse ponto, o Y desse ponto. O Y variou quanto aí? Bora, o Y. Não, o Y. O Y é 600. E o X? 10. Não saiu do 0 para o 600? Não é Y com X, é variação. Do 0 para o 600, variou os 600. E no X, do 0 para o 10, variou 10. Então, 600 dividido por 10 vai dar quanto? 60. E onde é que está batendo no eixo do Y? Onde é que está batendo no eixo do Y? Não é na origem? É ou não é no ponto 00? Então, aquele nosso B, eu já sei que vale quanto? 0. E o nosso A, quem é o nosso A? Não é a variação do Y pela variação do X? Então, vai ser 600 dividido por 10. Vai dar quanto? 60. Vai ser 60x mais 0. Você olhando para isso aí, você enxerga claramente aquilo que a gente falou para vocês. Ó. Se eu tratar como uma função, o valor inicial é 0, ou seja, o B já vale 0. E eu já sei que o meu A é quanto? 600 por 10, 60. Vai ser 60x mais 0, já é o nosso gabarito. E se eu tratar com uma proporção, do mesmo jeito eu consigo fazer. Igual que eu fazia, vocês lembram como é que eu fiz na escala termométrica? Como é que eu fiz lá nas escalas termométricas? Y menos 0, aí x menos 0. Aí eu disse que era proporcional ao total, não era isso? 600 menos 0, 10 menos 0. Eu saio de um ponto xy para o ponto conhecido que é o 00, y menos 0, x menos 0, e faço a proporção completa, que é 600 menos 0, 10 menos 0. Se eu escrever essa fórmula e desenvolver, vai dar a mesma coisa. Vai dar y sobre x igual a 60, y igual a 60x. De toda forma, o gabarito é aquele que vocês, de cabeça, já sabem fazer. O que eu quero é que vocês percebam como as questões do Enem, às vezes dá tempo de fazer, né? Porque o cara chega na prova com esses bizus para resolver a questão já só no raciocínio. Só com a percepção da PA, com a percepção do crescimento em função da PA. Quarta questão. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. Até aí, questão de ecologia. Não tem nada de matemática até aí. Vamos começar. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Em 2007. Obrigado. Em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Essa questão foi do Enem de 2010, né? Vocês notaram que isso não aconteceu. Uma previsão para o futuro que não funcionou. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem. Preste bem atenção nessa frase. Ele disse que é para você considerar como origem. Qual ponto? 2007. Pessoal, origem é o primeiro ponto? Origem não é o primeiro ponto do gráfico. Origem é o ponto 0. Então, tome muito cuidado com isso. Qual a origem da escala graus Celsius? Não é 1 grau Celsius. É quanto? É 0 graus Celsius. Então, cuidado só com esse detalhe. A gente pensa em PA e pensa que a PA sempre começa no primeiro termo, não é isso? Nesse caso, ele está mandando você considerar que 2007 não é o primeiro termo. Ele está mandando você considerar que 2007 é a origem. Então, seria o A índice 0, o F de 0, o Y do X igual a 0.
Deu para entender isso aí, pessoal? Tomando só esse pequeno detalhezinho de fazer o 2007 ser o zero, você consegue resolver a questão. Vamos olhar para esse gráfico aí, ó. O ano zero é que ano? O ano zero é que ano? 2007. Ele quer saber o ano 2011. Espera aí, se o ano zero é 2007, o ano 1 quem é? 2008. O ano 2, 2009. O ano 3, 2010. E o ano 4, 2011. Pensa comigo, vai. Quanto foi que variou de 2011 para 2007? 4. E realmente o 2007 é o A índice 4. É o quarto termo. Se você for olhar aí no gráfico, onde é que ficaria o ano 2011? 2011 ficaria na posição 4. Espera aí, o A índice 0 é o 2007, não é isso? Quanto é 2007 mais 9? 2016. Realmente ele não diz no enunciado que vai acabar com as sacolas plásticas em 2016? Então esse último ponto aí, o 9º ponto, aquele em que o X é 9, representa a posição do ano 2016. Mas ele quer qual ano? 2011. 2011 é a posição de número 4 no gráfico. Dá para a gente fazer a proporção? Dá. Só que essa proporção, em vez de ser crescente, ela vai ser decrescente. Então, em vez de ela aumentar, ela vai diminuir. De cabeça, façam aí, vai. Do 0 para o 9. Do 0 para o 9. No eixo do Y, diminuiu quanto? Do 0 para o 9. No eixo do Y, desceu quanto? Não desceu 18? Não estava na posição 18 e foi até a posição 0. No eixo do Y, desceu 18. Numa variação de quantas posições? 9 posições. Se desceu 18 numa variação de 9, então é porque a cada posição está descendo quantas? 2. 18 dividido por 9 dá 2. Então, se eu quiser chegar na 4ª posição, é só diminuir o 2 quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes 2? 8. É só diminuir 8. Então, em 2011, você teria quantas sacolas? 10 bilhões de sacolas plásticas. Dá ou não dá para fazer de cabeça aí? É só você pegar. Quanto é que está descendo no eixo do Y? 18. Quanto é que está andando no eixo do X? 9. Então, a descida de 18 corresponde ao andar 9 posições. Então, 18 dividido por 9 vai dar quanto? 2. Está descendo de 2 em 2. É uma PA decrescente, com razão 2. Se está descendo de 2 em 2, eu vou andar 4 posições, basta andar 8 bilhões a menos. 18 menos 8 vai dar 10. Mas se você não tiver enxergado, você ainda pode até botar no gráfico. Em 2007 você vai ter 18 bilhões. Em 2016 tu não vai ter nenhuma. E em 2011 é o que ele quer. Tu chama de que isso aí? De Y. Aí trabalha com as variações do Y proporcional às variações de quem? Do X. Vamos lá, primeira variação. 2011 menos 2007. Dá quanto? 4. Qual é a correspondente de 2011 para 2007? No outro lado, seria Y menos 18. 2011 menos 2007 está para Y menos 18. A variação grande. 2016 menos 2007. É 9, não é isso? Corresponde a quanto do outro lado? 0 menos 18. Que dá quanto? Menos 18. E aí você monta a proporção. Ó. 4, uma variação de 4 nos anos corresponde a Y menos 18. Assim como uma variação de 9 corresponde a quanto? Menos 18. Esse 9 e menos 18 já dava aquela ideia do menos 2, não é não, que eu tinha falado para vocês?
Se eu simplificar 9 com 18, já dá o 2, não é não? Se eu terminar somente essa conta, esse 2 que daria aqui, ó, 9 com 18 daria 2, passo o 2 multiplicando, fica 2 vezes 4, 8. Como é negativo, fica menos 8. Passo o 18 para o outro lado. 18 menos 8 vai dar quanto? Vai dar 10. Mas isso que eu estou fazendo algebricamente, vocês conseguem ou não conseguem fazer isso agora de cabeça, só pensando em PA? Só traduzindo isso aí como uma variação do Y sobre uma variação do X. Vocês entendem como é que o professor de vocês faz a questão de cabeça agora? Ele não fica escrevendo as fórmulas mentais, não. Tu acha que ele faz essa conta aí de cabeça? Não, ele faz só essa ideia de cabeça. Variação do Y pela variação do X. Cria uma razão e trabalha com ela. Vamos passar adiante. O gabarito dessa é a letra E. Quinta questão. As frutas que antes se compravam por dúzia, hoje em dia podem ser compradas por quilograma. Realmente, no meu tempo de infância, no tempo do Fábio, a gente chegava e comprava 12 bananas. Na verdade, era uma penca de bananas. Aí, hoje em dia, não, você bota a banana na balança, né? Porque tem banana mais pequenininha, tem outra banana gigante. Aí você pega pelo peso. Mas espera aí, ó, nessa transição, olha o que ele está falando para a gente. Ó. Existindo também a variação dos preços de acordo com a época da produção. Vocês concordam que existe uma variação de preço de acordo com a época? Na época da safra, as frutas ficam mais baratas. Na época da entre-safra, as frutas ficam mais caras. Safra, fruta é barata. Entre-safra, fruta é mais cara, que é difícil encontrar fruta. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa. Pessoal, ó, o que podia variar, ele mandou você esquecer. Esqueça a época e esqueça a variação de preço. Ele está mandando você dizer o quê? Que a fruta custa R$ 1,75 por quilo. Pensa, vai, ó, 1 quilo, 2 quilos, isso aí vezes 2, 3 quilos. Olha o que está acontecendo, galera. Eu estou criando uma proporção. Se é 1,75 por quilo, o que eu tenho? Eu tenho uma proporção entre a variação de preço e a variação de quilos. Se eu tenho essa brincadeira, qual desses gráficos você acha que representa melhor o que está acontecendo? Se é 1,75 por quilo, a variação do Y pela variação do X tem que ser 1,75 por 1. E essa variação ela tem que ser uma variação linear. Qual o gráfico que tem uma linha reta aí? Pode ser o item E, pode ser o item B, pode ser o item D. Mas qual é o único em que se eu não tiver nenhuma fruta, eu também não pago nada? É o item E. Então o gabarito dessa questão claramente qual é? É a letra E de Eva. Por tudo que nós já falamos até agora, percebam como essa questão se tornou uma questão que a gente consegue fazer só mentalmente. A gente não precisa nem escrever muita coisa para resolver uma questão como essa. O gabarito dela já sai direto como sendo a letra E. E a dica qual é? Quando ele cria essa ideia, quilômetros por hora, reais por quilo, quando ele cria essa ideia de proporção, tanto por tal padrão de medida, quando ele cria uma proporção entre um preço e um quilo, entre um preço e uma quantidade, ele está criando uma relação entre a variação do preço e a variação da quantidade. Ele está criando uma relação do tipo de uma PA, do tipo de uma função do primeiro grau, do tipo cujo gráfico é uma reta, que a inclinação é constante, como eu passei a aula todinha falando com vocês até agora. Então, questões que tenham esse tipo de perfil, como é lá na física, questão de movimento uniforme. A velocidade não é constante? Não são tantos quilômetros por hora? O que vai acontecer com o gráfico dos quilômetros em função do tempo? Vai ser uma linha reta. Você já sabe isso aí de cabeça.
Vou passar logo adiante. Como eu tinha falado para vocês. Essa próxima. Só olha para o gráfico. Você já consegue entender o que é que está acontecendo aí? Você já entende, olhando para o gráfico, que de 80 para 92, você tem uma reta crescente, então tem uma PA. Tem ou não tem aí? E de 92 até 2004, você tem outra PA. Só que a inclinação é maior ou é menor? A inclinação ficou ou não ficou menor? Se a inclinação ficou menor, a razão da minha PA também se torna menor. Ou seja, ele tinha um crescimento e diminuiu esse ritmo de crescimento no segundo momento. Está crescendo? Tá, mas está crescendo menos do que crescia antes. Está crescendo. Vamos ver aqui. O gráfico mostra o número de favelas. Então, o número de favelas por ano é menor. Favelas por ano é menor. Por ano. Continua, vai. Só olhando para cá. Qual é a variação no primeiro trecho? A variação do número de favelas. 573 menos 372. É a variação do Y. E essa variação ocorreu em quantos anos? 12. Então você pega essa variação e divide por 12. Encontra o quê? A razão da PA. Se você pega a outra variação, 750 menos 573, vai dar outra variação, não vai? E ela ocorreu em quanto tempo? Mais 12 anos. Divide por 12, vai dar outra razão da outra PA. E aí você trabalha com o que você quiser, tanto numa situação como na outra. Nessa questão, ele mandou você considerar que a variação nesses anos, desse número, né, entre os anos considerados, é uma variação linear. E aí ele pergunta o seguinte: se o padrão de variação de 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, o número de favelas em 2016 será quanto? Espera aí. O gráfico falou o quê? 1980, 92 e 2004. O gráfico mostrou 3 momentos e nenhum deles é o da questão. O da questão qual é? É de 2004 para 2010. Então vamos comparar, bora. Em 2010, qual é o número de favelas que ele disse que é para você considerar? 968. Está vendo ali na terceira linha? 968. Qual era o número de favelas em 2004? 750. Então, quanto foi que variou de 2004 para 2010? 968 menos quanto? 750. Dá para você fazer na mão, dá não aí, ó. 968 menos 750 dá 218, não é isso? E esse 218 está variando em quantos anos? De 2004 para 2010? 6 anos. Então, esse 218 é só você dividir por quanto? Por 6. Você já encontra a razão da PA. 218 dividido por 6 já vai dar a razão da nossa PA. E aí, para terminar a questão, ele quer o que aconteceu em 2016, não é isso? Em 2016, basta você aumentar mais quantos anos ali? Você tem que aumentar mais quantos anos? 6. Os mesmos 6 que ele aumentou no começo? Mais 6. Então, o que é que vai acontecer com a variação do Y? Vai aumentar a mesma coisa, não é não? Porque ele não mandou considerar que o crescimento era, que o padrão da variação era o mesmo? Então, se tinha aumentado 218, nesses próximos 6 anos, vai aumentar também quanto? 218. Vai ficar 968 mais 218. Dá para a gente fazer isso aí, repito, como um padrão numérico. Não precisa nem montar a fórmula para resolver essa questão. Dá para você trabalhar com essa questão como um padrão numérico. Vendo a variação do Y pela variação de quem? Do X.
Aumentando 218, vai para 1.180, por assim, 70. Ou seja, está entre 1.150 e 1.200. Já dava para fazer essa questão também como? De cabeça aí. Mas eu repito, o padrão que ele mandou você considerar qual foi? De 2004 para 2010. E aí você lembra o que vai? O que variar no Y tem que ser proporcional ao que varia no X. De 2016, desculpem, na de baixo, logo na de baixo, de 2010 para 2004, variou 6 anos. Isso é 968 menos 750, dá quanto? 218. Eu fiz aqui pegando o valor completo, mas nem precisava, né? 2016 menos 2004 equivale a 12 anos. Então vai estar variando o dobro, não é isso? Vai ter que ser 436. Aí se somar, dá 1.186. Ou seja, o gabarito realmente é a letra C de casa. Então, o que ficou claro para vocês? Quando a variação do Y é proporcional à variação do X, eu digo que eu tenho um crescimento linear. Quando você puder dizer que o próprio X está direto com o Y, aí você pode dizer que o X e o Y são diretamente proporcionais. Mas, repito, a regra não é o X ser proporcional ao Y. A regra é quem ser proporcional? A variação do X e a variação do Y. Mas quando o X for proporcional, aí você diz que o X e o Y são diretamente proporcionais. Nesse caso, adivinha o que vai acontecer? As figuras vão ser proporcionais. Adivinha o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma história de semelhança de triângulos formando. Eu vou ter a história de miniaturas gerando projeções maiores. Eu vou ter a mesma história que eu falei no começo da aula de quê? De inclinação constante, de reta. Eu vou ter a mesma história de coeficiente angular. E o que é que muda quando as grandezas forem inversamente proporcionais? Aí a brincadeira é só a seguinte. Quando uma dobrar, a outra vai reduzir a metade. Inversamente proporcional não tem a ver com soma e subtração, mais não. Inversamente proporcional, você tem que inverter a operação de multiplicar pela operação de dividir. Ou seja, se as grandezas forem inversamente proporcionais, quando uma for o triplo, a outra vai ter que ser o quê? 1/3. Então, para serem inversamente proporcionais, a multiplicação delas tem que ser constante. Porque aquilo que em uma multiplicar, na outra vai dividir e vai cancelar. Então, quando eu tiver grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Mas não diminui de qualquer jeito. Diminui como? Fazendo a operação inversa. E aí, eu trouxe só uma figurazinha para vocês lembrarem. Na década de 90, a televisão era grandona. Mas a gente passava pouco tempo na frente da televisão, não era isso, professor? E a gente era bem magrinho. Hoje em dia, a galera pega o Netflix, passa o final de semana inteiro na frente do Netflix, olha o bucho. Então, eu sou um exemplo vivo. E estou chegando em 2021. Estou chegando lá. Mas eu estou entrando na academia. Vamos reduzir isso aí. Fazer dieta cetogênica, né? Que é dieta da lua, né? Não tem? Inversamente proporcional quer dizer o quê? Que uma aumentou, a outra diminuiu. Eu botei essa figura só para ilustrar. Para ser realmente inversamente proporcional, o que teria que acontecer? O meu bucho dobrou para a tela reduzir a metade. No caso, como a televisão reduzia bem 10%, o bucho ficou quase 10 vezes maior. Então a brincadeira é essa, é você pegar e pensar na operação inversa para conferir se realmente é inversamente proporcional. E o gráfico vai ser assim, ó. Não é descendo de qualquer jeito, é descendo na forma do insano lá do Beach Park. Ó. É uma curvazinha que a gente chama de hipérbole equilátera. Quanto maior o x, menor o y. E para concluir, a questão, ela coloca resistores
e pede para você relacionar resistência com área e comprimento. Vamos olhar só para essas figuras aqui, para a gente poder marcar o gabarito direto. Ó. Olha para a primeira. Na primeira, a área do objeto ficou a mesma. É a mesma área do objeto. Mas percebam, ó, que o comprimento dobrou. Não dobrou o comprimento? Ó? O dobro do comprimento deu ou não deu o dobro de resistência? Deu o dobro de resistência, deu a mesma multiplicação, não foi isso? Quando um multiplicou, o outro também multiplicou. Isso aí é diretamente proporcional. Na outra, a área dobrou, mas a resistência reduziu a metade. O L ficou o mesmo, mas a área dobrou e o R foi para a metade. O que é que significa isso aí? Que eu estou aplicando a operação inversa. Quando um multiplica por 2, o outro divide por 2. Isso aí é inversamente proporcional. E no último, a área dobrou e o L também dobrou. Eu tenho novamente grandezas que são o quê? Diretamente proporcionais. Então, só olhando para isso aí, você já consegue marcar o gabarito. A primeira relação é uma relação de diretamente proporcional, a do meio é uma relação inversamente proporcional e a outra é uma relação de diretamente proporcional. Pessoal, era isso. Fizemos aí essas 6 questões, apresentamos a matéria para vocês. O resto do material, vou entregar para o Fábio, melhor, já entreguei para o Fábio, ele deve divulgar aí no site de vocês, vocês vão ter o gabarito da 7 em diante, tá bom? Com a solução no site de vocês aí. Um bom dia aí a todos.